Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 14 ao 25. Assim diz a palavra de Deus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Não podemos nunca deixar de sermos gratos por termos livre acesso à Tua palavra, que custou tantas vidas para que isso pudesse acontecer. E hoje nós temos esse precioso instrumento da nossa fé à nossa disposição. E livremente, Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações, e só o Senhor Santo Espírito pode levar essa palavra não só ao nosso entendimento, mas ao nosso coração, para que ela se transforme em grandes frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Em nome de Jesus, fala, Senhor. Amém. Eis aí uma das passagens mais sujas, mais negras da história. Não é só apenas da história bíblica, mas de toda a história. Eis aí algo que não só a igreja, mas até os que estão de fora dela conhecem. Essa é uma daquelas passagens que nós temos que parar e tirar as lições que ela nos transmite. Porque algo tão feio, tão obscuro, tão lamentável, estivesse tão claro para nós, biblicamente revelado para a história. A traição é um dos mais terríveis desvios de caráter e conduta de um homem. E um dos cálices mais amargos que alguém pode beber. Não é fácil. Não é fácil enfrentar, não é fácil lidar com a traição. E aquele que traz sabe o quanto isso é um desvio terrível. Agora, e o que dizer quando isso se trata de um discípulo que se dispôs a trair o seu próprio mestre, de um discípulo de Jesus, de um daqueles que o acompanharam
durante toda a sua trajetória ministerial. De um daqueles que conviveram com ele durante aproximadamente 3 anos e meio, dia e noite, vendo tudo que ele fazia e ouvindo tudo que ele falava. O que dizer de um apóstolo que foi capaz de vender Cristo? E eu digo com muita propriedade isso. O título dessa mensagem é exatamente o discípulo que vendeu Cristo. E por que eu não disse o discípulo que traiu Cristo? Porque nos parece que sempre o que fica é o rótulo da traição em si. Mas a traição, ela pode ser motivada por várias coisas. Muitas pessoas traem por prazer, traem por medo, traem por ignorância. Muitos traem por ganância, por cobiça. Então, quando a gente foca a traição, nós estamos deixando passar algo que é muito importante para nós, Igreja de Cristo. Que a traição, ela é resultado de um pecado, ainda que seja um pecado, algo terrível, ela é resultante de um pecado que está enraizado dentro da pessoa. Muitas vezes, o caso de Judas. Essa passagem, ela tem que nos deixar, ou deveria, nos deixar perplexos, humilhados e advertidos. Perplexos, porque pensar em traição de pessoas comuns que não têm a força de Deus em suas vidas, ou que não têm a consciência em suas vidas de Deus, é uma coisa. Agora, de alguém que era discípulo de Jesus, escolhido por Jesus, separado ali por Jesus, que acompanhou, é outra coisa. Devemos nos sentir humilhados, porque aquilo que é uma das mais terríveis passagens, as mais obscuras páginas da história, se deu com alguém de dentro da intimidade de Jesus, não com alguém de fora. Não se deu com o inimigo aberto, mas se deu com um amigo disfarçado, ou o inimigo, melhor dizendo, disfarçado de amigo. Não se deu com os de fora, mas com os de dentro. Para aqueles que acham que podem tudo, que estão na igreja e que desfrutam da presença de Deus, da palavra, do culto ao Senhor, dos privilégios, do pertencimento à igreja, isso tem que se humilhar. Isso nos humilha.
e nos adverte de que há coisas que muitas vezes nós não estamos percebendo, mas que ainda estão arraigadas em nós. Há pecados que não foram destruídos e que podem ter consequências enormes. Há coisas em nossa vida que nos parecem inocentes, leves, mas que podem se transformar numa grande pedra de tropeço, de falha, de destruição. Por isso, nós devemos parar e perguntar: pode alguém gozar de uma posição tão elevada espiritualmente sem ter um coração verdadeiramente convertido? É isso que essa passagem nos revela, e é isso que nós vamos compartilhar. Porque nos parece muitas vezes, na nossa inocência ou ingenuidade, que uma pessoa que desfruta, que goza de uma posição elevada espiritualmente, essa pessoa é bastante convertido, é homem de Deus, é mulher de Deus, tem tantos anos na igreja, em posições de liderança, prega a palavra, faz as coisas, ajuda, é empenhado, está sempre organizando, participando, tem ministério, tem isso, tem aquilo, é um nome dentro da denominação, dentro da igreja, dentro da congregação. Como que essa pessoa não é um convertido realmente? Como essa pessoa não tem um coração totalmente transformado, convertido? Hoje nós dizemos, quem era Judas? Judas virou chacota até das pessoas do mundo secular, que usam e rotulam quando falam-se de traição, chamando o traidor ou a traidora de Judas. Ele é a própria significado da traição. Se rotulou quando na verdade a igreja precisa entender o que está por trás da traição. E não a traição em si, não apenas o fato em si, mas o que está por trás disso é o que devia nos incomodar. Para o mundo é o fato, trair, mas para nós parar a pensar o que levou Judas a trair. Como uma pessoa que desfrutou, que viu, que ouviu do próprio Cristo, o traiu, o vendeu por 30 moedas de prata, que não era qualquer coisa, dava para comprar um campo, como foi feito quando ele jogou fora, eles compraram para não pegar no dinheiro. Então, muitas vezes a gente olha a Bíblia, olha o Evangelho e não consegue perceber o que ele está nos revelando, o que ele está nos ensinando, o que ele está nos advertindo a nós, igreja. Porque pessoas do lado de fora têm a graça comum que ainda os mantém em um certo nível moral. Mas a igreja do lado de Deus desfruta da graça especial, que é a palavra de Deus revelada a nós. Devemos nos alimentar dela, sem sermos simplistas, porque o simplismo não dá vazão à realidade, mas sermos simples e observarmos, sem muito enfeite, mas com simplicidade rica e efetiva em nossas vidas. Será possível?
que possam existir, é claro que vocês já sabem que podem, falsos pastores, falsos líderes, falsos ensinos, falsos cristãos, que têm um destaque dentro da igreja, que se destacam pela sua atividade, pelo seu nome, pelo tempo que já está na igreja, pela dedicação a certas coisas, pela liderança que exerce, por estar ali contribuindo, por estar sempre se destacando nas atividades da igreja. Pode uma pessoa que desfruta de tamanho privilégio espiritual, de tamanha posição, ter um coração não convertido, que de repente se corrompe de tal forma a atrair Cristo, atrair o seu próprio cristianismo. É disso que nós vamos falar hoje. É disso que nós vamos compartilhar. O que essa mensagem tão obscura, tão terrível, essa passagem tão lastimável nos ensina hoje, da nossa realidade. Então vamos lá.